Olá! Tem um texto na Bíblia que quando a gente começa a ler aqui, ele simplesmente nos transparece que o profeta está usando de uma mentira. E como é que fica essa questão da mentira na Bíblia? Mentira é pecado? Olha só o que aconteceu, o episódio que a gente lê aqui no livro de Jeremias, no capítulo 38, a partir do verso 24, que diz o seguinte: Aí, Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte essa conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos e vão prometer que não o matarão, se você lhe contar tudo. Se isso acontecer, Jeremias, diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então, todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas. E eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz, porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Nós conseguimos ver aqui que o rei disse para ele não dizer o que eles tinham conversado, dizer outra coisa. Isso é uma mentira? Essa mentira foi usada para quê? Para ele se livrar da morte? Ou para livrar o rei da morte? Um profeta fazendo isso? Como é que fica isso nos planos de Deus, na vontade de Deus? O que a mentira tem a ver com você ser um cristão? Você ser uma pessoa consagrada? Esta e muitas outras serão investigadas aqui e agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, ao vivo aqui pela Novo Tempo. E é um prazer muito grande ter a sua companhia, pois já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da internet, da TV Novo Tempo, da rádio, em todas as telas. Nós estamos no ar e a gente quer agradecer muito a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que faz o programa Na Mira da Verdade acontecer. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você manda sua dúvida para a gente e nós temos que responder baseando-se na Palavra de Deus. E quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E agradeço a Deus por você, amigo telespectador, amigo ouvinte, fazer o nosso programa acontecer através das suas perguntas, que elas são muito importantes, porque além de nós podermos esclarecer a sua dúvida e aproximar você da Bíblia, com certeza estamos esclarecendo a dúvida de outras pessoas também e aproximando-as da Bíblia também. Então, suas perguntas são muito bem-vindas. Obrigado por você estar aí nos acompanhando. A gente sabe, professor, que as dúvidas têm de todas as formas. Você tem dúvida de muitas coisas. E quando se fala em religião, quando se fala em cristianismo, quando se fala sobre a palavra de Deus, às vezes você começa a ler algumas coisas e essas dúvidas vêm até você. Como entender? A Bíblia ela tem que se responder. Tudo que nós lemos aqui, aprendemos aqui, nós temos que tirar as lições daqui, então temos que saber. Por isso, se você tem alguma dúvida, de repente alguém fala uma coisa e aqui você vê outra coisa. De repente alguém fala uma coisa e outros falam outras coisas. Afinal de contas, onde está a verdade? Quem está com a verdade? Eu digo a você, quem está com a verdade não é nenhum homem que fala. Não somos nós que apresentamos esse programa. Quem está com a verdade é a palavra de Deus. E é aqui que nós temos toda essa verdade. Por isso, hoje a gente abre com essa questão antagônica à verdade, à mentira. Professor Leandro Quadros,
Essa pergunta chegou aqui por SMS. Já já eu falo como que você pode fazer para participar através do SMS e das redes sociais. Quem mandou essa pergunta veio para o programa passado, por isso que nós estamos abrindo ela aqui. Quem mandou foi o Joarlisson. Eu acho que é isso, Joarlisson. Ele é de Rorainópolis, lá em Roraima. E ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se no texto de Jeremias 38, 24 a 28, o profeta Jeremias mentiu? E se sim, se ele realmente mentiu, ele podia fazer isso? E a gente amplia essa questão da mentira, né, professor? Porque eu acho que hoje é muito comum a gente, às vezes, fazer uma mentirinha, às vezes falar alguma coisa para ter um benefício próprio ou para esconder alguma coisa que possa trazer grandes prejuízos, enfim. Afinal de contas, professor, a mentira é um pecado? A mentira, segundo a Bíblia, é um pecado, mas nós precisamos reconhecer, primeiramente, que a nossa natureza é limitada, pecaminosa e que, infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para saberem toda a verdade. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos diferenciar entre ocultar parte de uma verdade de uma mentira, que é uma distorção da verdade. Óbvio que o ideal para Deus é que nem mesmo as verdades fossem ocultadas. Mas há situações extremas em que dizer toda a verdade para alguém pode ser mais prejudicial do que benéfico se a pessoa não está preparada para aquilo. Vou dar um exemplo. Este caso de Jeremias é o típico caso da ocultação parcial da verdade. Jeremias estava falando com Zedequias. Zedequias era um homem fraco. Zedequias não conseguia proteger Jeremias e, ao mesmo tempo, enfrentar os líderes políticos dele. Então, o que acontecia? Jeremias conta para Zedequias que Deus revelou para ele que Jerusalém seria invadida pelo exército babilônico. Os políticos, os líderes políticos que governavam com Zedequias eram tão ímpios que, se eles soubessem desta profecia pela boca de Jeremias, eles iriam matar Jeremias porque eles já não gostavam de Jeremias. Então, o que Zedequias fez? Zedequias, por ser uma pessoa fraca, não é? Ele pediu para Jeremias ocultar parte da conversa deles, não é? Falar realmente um aspecto e não contar o outro aspecto, que seria a invasão. Eles não imaginavam, eles não acreditavam no profeta. Então, se o profeta ali não oculta essa parte da verdade para eles, eles não estavam preparados para recebê-la. Eles iam fazer o quê? Matar Jeremias. Foi o ideal que Jeremias fez? Não foi. Mas foi dos males o menor, porque Jeremias ao menos não distorceu a verdade. Ele contou parte do diálogo e não contou tudo. E nós devemos pensar também, amigo telespectador, não há nada na Bíblia que mostre-nos que um profeta, quando recebe uma inspiração de Deus, ele se torna perfeito, ele deixa de ser pecador. Ele é uma pessoa limitada, ele estava com medo. Se você ler no contexto de Jeremias 38, Jeremias estava com medo de contar isso até para Zedequias, de medo que Zedequias matasse ele. Então é mais do que natural. Qual de nós que não vamos ter medo de perder a vida? E muitas vezes fazemos aquilo que não é o ideal para Deus, mas numa circunstância pecaminosa, infelizmente, acabamos escolhendo dos males o menor. Tá bom? Então, não podemos colocar o ocultamento de parte da informação como sendo da mesma gravidade que uma distorção da mentira. Então, são coisas diferentes. É o ideal para Deus? Não. Mas no mundo de pecado, Deus nem espera muito do ser humano nesse sentido, até porque é Deus quem tem que ir transformando o ser humano. Agora, o mais perigoso não é ocultar uma verdade, parte, na verdade, de uma verdade de pessoas ímpias que não estão preparadas para lidarem com toda a verdade. O mais grave é a mentira, é a distorção da verdade, especialmente
quando essa distorção vem acompanhada, quando vem misturada com a mentira, com a verdade. Isso é o mais perigoso. Uma mentira, que é uma distorção da verdade, acompanhada de conceitos verdadeiros, ou seja, misturada com a verdade, esta sim é a mais perigosa, esta sim é diabólica. Porque nós vemos em Gênesis capítulo 3 que foi exatamente isto que Satanás fez. Deus havia dito para Adão e Eva o seguinte, que a imortalidade deles, né, era condicional, tinha uma condição, obediência a Deus. Porque a partir do momento que eles desobedecessem a Deus, eles se afastariam da fonte de vida que é Deus, e aí se tornariam mortais. E em Gênesis 2, 16 e 17, Deus havia advertido Adão e Eva, filhos, olha, eu tenho tudo isso aqui para vocês, eu quero dar a imortalidade para vocês, tenho o paraíso, tudo. Agora, se vocês um dia comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou ordenando não comer, vocês vão morrer. Então Deus deixou uma mensagem bem clara, não é? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal traria o quê? Um afastamento deles de Deus, que é a fonte de vida, e eles morreriam. E olha o que Satanás fez, ó. Aqui que é o perigo, ele misturou a verdade com a mentira. Ele distorceu a verdade. Ele não ocultou, por exemplo, como fez Jeremias, mas ele distorceu totalmente a verdade para afastar as pessoas de Deus. E aí, diz no verso 1 de Gênesis 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Veja, Deus não disse isso. Deus disse para não comer da árvore do bem e do mal, não é? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Veja, aqui é uma mescla perfeita, diríamos assim, da verdade com a mentira. Primeiro, quando Satanás diz que eles não morreriam, ele estava dizendo em parte a verdade e em parte mentira. Em parte verdade porque eles não morreram instantaneamente quando comeram do fruto. Mas em outra parte era mentira, porque ele estava insinuando aqui que eles seriam imortais, mesmo mentindo. E por quê? Porque se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, eles adquiririam um conhecimento igual ao de Deus. E aí seriam imortais, seriam deuses. Então você percebeu? Ele misturou as palavras verdadeiras de Deus com as palavras mentirosas dele. E aí ele cria uma mentira terrível, que é o seguinte, se você desobedecer a Deus, você será imortal do mesmo jeito. Então, isso é uma distorção total da verdade. E é por isso que em João 8,44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, amigo telespectador e ouvinte, isso significa que quando você mente, quando você distorce a verdade, né, quando você muda a verdade, você está sendo um filho do diabo. Quando você ensina os seus filhos a mentirem, mesmo a usarem pequenas mentiras, pequenas distorções da verdade, você está acostumando os seus filhos a serem mentirosos e está ensinando-os a se familiarizarem com o caráter daquele que é o pai da mentira, que é o diabo. Nós precisamos ter muito cuidado com a mentira, porque aparentemente ela pode trazer um benefício, mas ela traz mais danos do que benefícios. Afinal, o originador dela é Satanás. E a Bíblia tem uma advertência muito grande para nós em relação a isso, e aí eu finalizo com esse texto. A Bíblia diz que quem ser mentiroso, quem for uma pessoa que distorce a verdade, que muda a verdade,
esta pessoa estará fora do reino dos céus. Apocalipse, capítulo 22, verso 15, diz assim: do lado de fora da cidade, da Nova Jerusalém, da cidade celestial, ficam os cães, que são aqui nesse contexto os falsos profetas, né? Os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. A mentira nos tirará do reino dos céus, porque ela é uma transgressão do decálogo. E um dos mandamentos do decálogo diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A mentira é um falso testemunho, é uma distorção da verdade. E se você quiser aprender a falar a verdade, nos seus negócios, nas suas transações financeiras, nos seus relacionamentos, você precisa ter um contato muito íntimo com a fonte de verdade que é a Bíblia. João 17:17 diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando mantemos contato com a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos santificar, vai nos transformar para sermos pessoas mais verdadeiras. E aqui eu quero ampliar um pouquinho mais e dizer uma coisa para você. Você pode ser verdadeiro, verdadeira com as outras pessoas, e Deus louva muito isso, Deus elogia muito isso. Mas também tem pessoas que, mesmo sendo verdadeiras com os outros, são mentirosas para elas mesmas. Em que sentido? Quando a pessoa mascara os seus conflitos internos, mascara os seus problemas emocionais, mascara as suas carências afetivas, mascara a sua arrogância, mascara o seu orgulho e não aprende a dizer a verdade sobre ela mesma para ela receber a cura. É quando você fica apontando muitos erros dos outros. Ah, aquele fulano é isso, aquilo é aquilo, aquilo faz outro. Como se você não tivesse nenhum problema, você está sendo um mentiroso emocional, diríamos assim. Você está ocultando, na verdade, está distorcendo as verdades sobre você mesmo. Quando você fica falando mal de alguém que é fofoqueiro, muitas vezes você é fofoqueiro. Só que você não reconhece o seu problema e você joga para o outro. Deus também não se agrada desse tipo de mentira. Você é uma pessoa arrogante, né? Fica falando mal dos outros, mas para esconder a sua arrogância e a sua prepotência, você está mentindo para você mesmo. Então, você também tem que aprender a falar a verdade para você. Dizer assim no seu diálogo pessoal: olha, realmente eu sou um mentiroso, infelizmente eu sou um linguarudo, infelizmente eu sou um promíscuo e fico falando mal do adultério dos outros, mas eu também tenho os meus problemas com isso. Então, Senhor, já que eu sou tudo isso, agora eu quero ir à sua palavra e quero que a leitura da sua palavra me santifique, me transforme. Então a mentira é muito mais ampla do que podemos imaginar, porque é muito fácil apontarmos as mentiras que os outros dizem, mas as mentiras que nós dizemos a respeito de nós mesmos, muitas vezes nós ocultamos. Então, não existe cura sem que a pessoa bata de frente com a verdade. E não existe cura pessoal, não existe autoconhecimento, não existe saúde emocional se não batermos de frente com as nossas verdades, não reconhecermos as nossas mentiras, para que o Senhor nos transforme com a sua fonte de verdade, que é a Bíblia. Muito bem, professor, muito bem. Esse é um assunto muito interessante, porque isso começa desde pequeno, até as próprias crianças já nascem com isso. O medo faz com que muitas vezes a gente faz uma mentirinha e a gente deve cortar o mal pela raiz, né, professor? É isso Eu acho aí. que a gente já tem que começar cedo isso e não permitir que a mentira prolifere no meio da família, prolifere na personalidade da pessoa. E nós devemos ser fiéis aqui, lutar, fugir da mentira, porque com certeza a gente sabe que quem é o pai da mentira é o nosso grande inimigo. Muito bem, para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso SMS. O número é 12 981510101, eu recebo aqui na hora. Ou você também pode participar mandando através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade,
E a gente tem também ainda no nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Durante todo o programa ele vai estar sendo colocado aí na sua tela para você escolher a melhor maneira de você mandar as suas perguntas para a gente. Faça a sua pergunta. Se você está aí vendo rapidinho, onde quer que você esteja, pelo Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook, você pode acompanhar, faça ali no videozinho do Facebook, ou então mande um SMS, enfim, você tem várias formas de participar, como por exemplo, o Johnny Clay, ele mandou tanto aqui no SMS, como também aqui no Facebook. E a pergunta dele é a seguinte, o Johnny Clay, professor, diz o seguinte: atualmente, cada vez mais se vê a realização do chamado culto ecumênico, como por exemplo nas celebrações de formatura universitária, entre outras. O chamado culto ecumênico é bíblico? Pastores, cristãos, evangélicos, enfim, de todos os credos, eles podem ter esse tipo de celebração? Ou isso é contrário, como por exemplo afirma 2 Coríntios 6, de 14 a 15. Vamos ver o que está escrito lá, no que ele está baseando para ele ter dúvida com relação ao ecumenismo, essas reuniões ecumênicas. Vamos lá. 2 Coríntios 6, verso 14 até o 16, até o 15, diz o seguinte: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é o certo, ou melhor, como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Como podem Cristo e o diabo estarem de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Esse é o texto que ele está baseando a dúvida dele. Então ele já está aqui julgando, né, professor? Já. Todos os credos aí, até o que é certo e é errado. Afinal de contas, como que a gente pode ajudar aqui o Johnny Clay com essa questão do ecumenismo? E eu sei que existe algo a mais que até aparentemente foi dito aí pela senhora Ellen White, não é? Veja, meu irmão, primeiramente, você indevidamente fez um julgamento, né? Você usou 2 Coríntios 6, 14 e 15, que fala da união entre crentes e descrentes, né? Para dizer, por exemplo, o seguinte: se um cristão que diz ter a verdade, ele vai num evento onde há outras pessoas de outras igrejas e lá se reúne com elas, você estaria insinuando, né, que esse cristão é um filho de Deus e os outros são filhos do diabo. E não é assim que a coisa funciona, né? Existe fora do meio cristão pessoas mais sinceras e que amam mais a Deus do que muitos cristãos que são falsos e mentirosos, né? Então nós não temos como ter um papel de juízes. Além disso, nós precisamos diferenciar entre o bom e o mau ecumenismo, diríamos assim. O que é o bom ecumenismo, diríamos assim, né? Eu vou usar esse termo, mesmo que seja o mais apropriado, mas eu vou usar por uma questão didática. O bom ecumenismo, a boa reunião com outras pessoas é aquela em que nos reunimos, por exemplo, para fazer o bem ao próximo, tá? Então, qual é o problema em pessoas de diferentes confissões religiosas se unirem para uma formatura universitária? Não tem nenhum problema. Ali não está havendo distorções de verdades bíblicas. Simplesmente pessoas de diferentes credos se unindo para partilhar da alegria de pessoas que estão se formando e adquirindo seu diploma e seu curso universitário. Então tem nada a ver com o mau ecumenismo isso. Outra coisa, qualquer denominação religiosa, qualquer irmão, até um irmão espírita ou maçom, eu sei que muitos vão ficar nervosinhos por eu dizer isso, mas até mesmo uma pessoa dessas, se ela convida-nos, vamos visitar aquele orfanato ali para nós levarmos alguma coisa para aquelas crianças, temos que ir. Independente das nossas crenças, mesmo que a outra pessoa tenha crenças totalmente erradas, quando somos convidados para fazer o bem e aliviar o sofrimento do próximo, nós temos que estar com as pessoas, ok? Agora, vamos diferenciar isso do mau ecumenismo. O que é o mau ecumenismo? É o que é pregado aí em muitas igrejas, especialmente, né, isso é pregado pelo Papa Francisco. Não quero falar mal da pessoa dele, mas da forma como ele apresenta o assunto.
O mau ecumenismo é aquele em que pessoas de várias igrejas são convidadas para partilharem do mesmo culto, abdicando de doutrinas bíblicas verdadeiras. E isso é um mau ecumenismo, né? Certa vez, o Papa Francisco utilizou um texto para falar da importância da união entre os cristãos. E ele está certo, os cristãos têm que ser unidos. Agora, ele errou num ponto. Ele falou desta união sem que esta união tivesse como base a verdade da Bíblia. Aqui que está o problema, porque a verdadeira união, ela só pode existir em torno da verdade, tá? Então eu vou ler aqui um texto que o Papa Francisco usou e vou mostrar o outro que ele não usou, num dos seus discursos. Em João 17, 22, diz assim: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Então o Papa Francisco leu esse texto. E adequadamente o texto, ele leu de forma adequada quando ele disse o seguinte, que devemos ser unidos. Aqui tudo bem. Agora, ele errou em não mostrar para as pessoas que esta união não pode abdicar verdades bíblicas. E aqui em João 17 nos mostra no contexto, né? Que a verdadeira união tem como base a verdade da Bíblia. Diz assim, ó, consagra-os, ou de acordo com outras traduções, né, santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Então o bom ecumenismo é aquele que pessoas se unem em torno das verdades bíblicas. Só que esse não é o caso que acontece no mundo religioso, né? Muitas vezes os cristãos são convidados pelo Papa a se unirem à igreja mãe, diríamos assim, que é a Igreja Católica, aceitando verdades da igreja que não são verdades bíblicas e abdicando daquilo que é verdadeiro. Então, esse é o mau ecumenismo, tá? E quem quiser se informar mais a respeito desse assunto, eu recomendo a leitura do livro Grande Conflito. No livro Grande Conflito, Ellen White disse que pouco antes da volta de Cristo, o mau ecumenismo, diríamos assim, vai se intensificar, ou seja, vai haver uma união entre catolicismo, protestantismo, espiritismo e entre o Estado, ok? Para partilharem certas crenças em comum e estabelecerem um sistema de adoração que realmente não condiz com a adoração bíblica de Apocalipse 14, ali 6 e 7. Isso vai acontecer. Esse será o mau ecumenismo porque vai abdicar-se de verdades bíblicas. Agora, não podemos confundir as coisas, não é? Não podemos confundir o mau ecumenismo com o bom ecumenismo, que é aquele que é feito para celebrar uma formatura, não tem verdades bíblicas ali sendo questionadas, ou aquele em que igrejas se unem para fazer o bem e aliviar o sofrimento do próximo. Temos que ter cuidado com esse outro extremo. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo, nosso tempo corre aqui contra a gente, mas aproveite o intervalo, faça as suas perguntas, manda para a gente volta já já.